Ei, antes de fazer o resumo do filme, recomendo se inscrever no canal para receber os melhores recap. O filme começa em 1869 na cidade de Brantford, New Hampshire. Duas crianças são vistas correndo sem fôlego com uma caixa, que eles enterram na floresta. O filme então corta para um século depois, em Brantford. Um jovem chamado Alan Parrish é caçado por uma gangue de bandidos e busca refúgio na fábrica de calçados de seu pai. Alan conhece um dos funcionários de seu pai chamado Colin, que criou um protótipo de tênis que ele acredita ser o futuro da Parrish Shoes. Alan descuidadamente coloca o protótipo em uma esteira rolante quando seu pai o descobre. Sam Parrish repreende seu filho por sofrer bullying e afirma que Alan precisa revidar. Quando Alan sai, um guincho é ouvido de uma das máquinas da fábrica. A correia transportadora em que Alan colocou o protótipo enviou o sapato para a máquina, danificando a máquina, junto com o protótipo de Colin. Sam exige saber quem é o responsável pelo acidente e Colin assume a culpa por Alan. Fora da fábrica, Alan é abordado por bandidos. Um deles pede a Alan para ficar longe de sua namorada. Alan afirma que ele e a namorada do perseguidor são apenas amigos, mas isso só os leva a espancar Alan e pegar sua bicicleta. Enquanto Alan se recupera, uma estranha batida de tambor chama seus ouvidos e ele é atraído para um canteiro de obras. Aninhada em uma seção do chão está a caixa que os dois meninos enterraram um século antes. Alan o pega, abre e dentro encontra um jogo de tabuleiro de madeira chamado Jumanji. Naquela noite, os pais de Alan vão a um evento. A mãe de Alan disse a seu pai que existem vários valentões, e o pai de Alan diz a Alan que está orgulhoso dele por enfrentá-lo como ele fez. No entanto, o rosto de Alan logo cai quando seu pai proclama que ele foi enviado para um internato só para meninos. Alan fica indignado por ter sido forçado a fazer algo que não quer e ele e seu pai se separam furiosamente durante a noite. Depois que os pais de Alan vão embora, ele tenta fazer as malas e fugir de casa. Quando Alan está prestes a sair pela porta da frente, alguém bate e ele abre a porta para encontrar Sarah Weron, a namorada do perseguidor, que veio devolver a bicicleta de Alan. As batidas dos tambores são ouvidas novamente, levando os dois ao jogo de tabuleiro de Jumanji. Alan prepara o jogo para eles jogarem em dupla, mas Sarah afirma que está muito velha para jogos de tabuleiro e joga dados. Depois de fazer isso, uma peça do tabuleiro se move sozinha e sons estranhos são ouvidos na lareira. Sarah enlouquece e diz a Alan para não fazer seu turno. Ignorando-a, ela joga o dado e recebe a seguinte mensagem: Na selva você tem que esperar até que o dado dê 5 ou 8. Sarah recua horrorizada quando Alan é literalmente sugado para o jogo, após o que dezenas de grandes morcegos caem pela chaminé e saem pela chaminé. Sarah sai correndo de casa gritando, fechando a porta atrás de si. 26 anos depois, Nora Shepard se muda para a agora vazia mansão Parrish com sua sobrinha e sobrinho, Jurin e Peter. As crianças estão sob os cuidados de Nora desde que seus pais foram mortos em uma viagem de esqui. Jurin desenvolveu uma predileção por inventar mentiras ridículas, enquanto Peter lida com isso ficando quieto e retraído. Jurin e Peter exploram a casa e logo vão para o sótão, onde são surpreendidos por um morcego. Isso traz um exterminador para inspecionar a casa, mas nada mais acontece. Quando Jurin vê fotos de vários morcegos, ela aponta para a foto de um morcego frugívoro africano. O exterminador diz que uma garota na década de 1960 afirmou ter visto o mesmo tipo de morcego. Antes de partir, o exterminador conta às crianças a história de que acredita que o dono da casa matou seu filho Alan, desmembrou seu corpo e escondeu os restos mortais nas paredes da mansão. No dia seguinte, enquanto Nora está fora, Peter e Jurin ouvem os sons de tambores tribais e encontram o jogo de tabuleiro de Jumanji no sótão. Ao abrir, duas peças do jogo se encaixam magicamente para eles. O primeiro lançamento de dados de Jurin gera mosquitos gigantes, que logo voam para fora de uma janela aberta do sótão. Peter revira os olhos de cobra, soltando uma horda de macacos enlouquecidos na cozinha. Depois disso, Jurin lê uma mensagem no quadro de que tudo voltará ao normal assim que o jogo acabar.
Como Peter rolou o dobro, ele dá outra volta. Peter rola um 5 e os dois logo se surpreendem ao encontrar um leão em sua casa. O choque deles logo dobra quando Alan, agora um homem de 40 anos em roupas de selva, aparece. Alan encurrala o leão em um quarto antes de agradecer a Juren e Peter por libertá-lo. Quando Alan pergunta onde estão seus pais, Juren o informa que é 1995 e que ela, Peter e sua tia Nora são os novos donos da casa. Alan corre para fora, onde encontra Colin em uma viatura. Enquanto Colin exige saber quem é Alan, os macacos da cozinha sequestram o carro de Colin e vão embora, com Colin correndo em sua perseguição. Alan então foge, com a intenção de encontrar sua família. Alan logo descobre que a fábrica de calçados Parrish foi fechada. Ao entrar na fábrica, Alan encontra um morador de rua que conta ao grupo que após Alan apareceu, Sam usou todo o seu tempo, energia e riqueza para encontrá-lo. Quando Alan pergunta onde estão os dois anciãos de parroquia, o sem-teto direciona para o cemitério próximo. Depois de visitar os túmulos dos pais, Alan e os filhos voltam para a mansão, onde as crianças tentam fazer com que Alan os ajude a terminar o jogo. No entanto, eles logo descobrem que o jogo deve ser jogado na próxima ordem de Kim. Como Alan foi o segundo a lançar os dados, seguido por Juren e Peter, isso significa que Sarah deve lançar os dados para avançar no jogo. Sem saber para onde ir, os três vão para a casa em que Sarah morou quando criança, apenas para encontrar um médium morando lá. Eles pedem ajuda ao médium para encontrar Sarah, apenas para descobrir que o médium é Sarah. Depois que Sarah desmaia ao ver Alan e as crianças a levam de volta para a mansão. Ao ver o tabuleiro do jogo, Sarah enlouquece e afirma que o que ela pensou ter visto Alan é sugado para o jogo foi uma alucinação, e que o pai de Alan o matou e desmembrou seu corpo, escondendo-o nas paredes da mansão. Alan consegue que Sarah assuma o lugar dela, o que desencadeia uma série de plantas carnívoras. O grupo então se retira para outra parte da casa, onde Alan faz sua vez. A vez de Alan convoca o aspecto mais mortal do jogo, um grande caçador chamado Van Pelt, que está caçando Alan há algum tempo no jogo de Jumanji. Somente quando Van Pelt fica sem munição, é que ele desiste e sai em busca de mais. Podemos dizer que Jumanji criou Van Pelt seguindo o modelo do pai de Alan, Sam Parrish. Ele parece apenas interessado em caçar Alan até a morte e grita com ele por ser um covarde amarelo chorão, por não enfrentar Van Pelt e sua arma. Mais uma vez, um pesadelo exagerado que evoca Sam Parrish. O grupo então viaja para a biblioteca da mansão, onde o turno de Juren resulta em uma enorme revoada de animais saindo da biblioteca atrás deles. No caos que se segue, um grande pelicano branco agarra a caça com o bico e sai voando. Alan dá início à perseguição, com o grupo a reboque. Alan encontra o pelicano perto de um rio, pega um peixe e o joga no pássaro, fazendo com que ele jogue a caça no rio. Peter consegue recuperar sua folga e todos vão para casa. No entanto, Colin aparece e leva Alan embora. Assim que Alan sai, Peter revela que tentou trapacear tentando jogar dados para obter o número de que precisava para chegar ao fim. Como resultado, Peter começa a se transformar em um macaco. No carro patrulha, Alan finalmente conta com quem ele é e Colin tenta fazer Alan voltar para Juren, Peter e Sarah. Enquanto isso, os três foram encontrados por Van Pelt, que agora comprou um Deus 12 rifle automático. A perseguição leva o grupo ao coração da cidade, onde a debandada dos animais quase mata Peter. Van Pelt encontra Peter preso em um carro destruído e leva seu jogo, então vai para uma loja de descontos. Van Pelt pretende prender Sarah e usá-la como isca junto com o jogo para atrair Alan até ele. Alan e Colin eventualmente os encontram na loja. Veículo de Colin bate na frente da loja, enterrando Van Pelt em uma avalanche de latas de tinta. O grupo volta para casa, apenas para descobrir que plantas carnívoras tomaram conta do interior. A próxima reviravolta faz com que uma monção inunde o andar principal da casa e o grupo é perseguido por um grande crocodilo. Todos eles vão para o sótão, onde é a vez de Sarah, e o chão se transforma em areia movediça, quase engolfando Alan.
Jurin lança os dados, congelando o chão, salvando Alan de ser engolido pelo chão. Peter rola a seguir e de repente grandes aranhas aparecem. Jurin tenta combatê-los, mas acidentalmente encontra uma das plantas, que atira nela com um espinho venenoso. Sarah faz seu turno, o que resulta em um terremoto dividindo a casa de Pewesh em duas. Alan se liberta e cai no chão, junto com o jogo. Alan consegue se recuperar e está prestes a fazer sua vez quando Van Pelt aparece. Depois que Alan diz o nome do jogo, todas as criaturas e animais retornam ao jogo, incluindo o próprio Van Pelt, enquanto Alan e Sarah se abraçam e fecham os olhos. Quando eles reabrem, eles se encontram na sala de estar da casa de Alan em 1969. Um som é ouvido nas proximidades, quando Sam Pewesh retorna para receber um discurso esquecido. Alan rapidamente corre para abraçar seu pai e pede desculpas pelo que disse antes de seu pai ir embora. Sam também se desculpa e decide não demiti-lo. Ele também assume a responsabilidade pelo protótipo do tênis de Con que fica preso na máquina da fábrica. Depois que Sam vai embora, Alan entra em pânico com Jurin e Peter. Sarah lembra que eles ainda não existem. Os dois então pegam o jogo, pesam e jogam em um rio próximo. Sarah então diz a Alan que ela sente as memórias de seu relacionamento está desaparecendo e decide beijá-lo pela coragem que ele demonstrou. O epílogo do filme nos leva de volta ao ano de 1995. Alan e Sarah são casados e esperam o primeiro filho. Uma festa de Natal está sendo realizada na mansão de Pewesh e Alan está ao telefone com seu pai, enquanto ele e a mãe de Alan estão de férias. Cole está presente na festa. Alan e Sarah também convidaram Jurin, Peter e seus pais para a festa, embora as crianças não façam ideia das aventuras anteriores. Alan e Sarah estão ansiosos para fornecer ao pai de Jurin e Peter um cargo de publicitário na empresa Pewesh Shield. No entanto, ambos os pais acham que devem esperar para aceitar até que tenham feito uma viagem de esqui planejada para as montanhas rochosas canadenses. Alan e Sarah, em uníssono, gritam não. O filme termina com duas francesas caminhando na praia, imaginando um tambor estranho que ambas ouvem. Enterrado na areia vários metros à frente deles está o jogo de tabuleiro de Monjin, preparando-se para reivindicar seus próximos jogadores. Ei, gostou do filme? Se inscreva no canal para receber outros Wincaps como esse. Então até o próximo vídeo.